Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 27 minutos. Programa Esporte Show ao vivo nesta segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Tivemos ausente aí nas duas últimas semanas, mas hoje estamos de volta para falar de Campeonato Brasileiro, temos Fórmula 1, temos muitos assuntos aí, o futebol, como a gente fala, né, o bicho tá pegando, mas hoje, além do futebol, nós vamos falar também da Fórmula 1. E aí, antes de tudo, para bater um papo conosco, nós temos um convidado para lá de especial para você que já acompanha o futebol de base aqui da região de Jundiaí. E nós temos um convidado muito bacana aqui, Matheus Bunças Machado. Esse rapaz tem história já desde cedo, viu, Carlinho? Primeiro, dá boa noite para o nosso convidado aqui. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo ao programa Esporte Show aqui nesta segunda-feira. Muito bom tê-lo conosco. Pelo convite. Muito obrigado pelo convite e uma boa noite a todos. É isso aí, Carlinho. Boa noite, seja bem-vindo, Carlinho. Boa noite, Júlio. Boa noite, Matheus. Boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Prazer estar de volta, né, Júlio? Depois ausente aí de algumas semanas. E é um prazer conversar com você, viu, Matheus? Vamos fazer um bate-papo aqui, conhecer um pouco mais de você. E vamos que vamos, Júlio. É isso aí. Hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Como dizem, o pau tá torando, né, Carlinhos? O futebol brasileiro aqui, o Campeonato Brasileiro tem... Olha, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. O Corinthians estava tão lá embaixo, mas já tá chegando no G4, hein, Carlinhos? Daqui a pouco vai buscar Libertadores. Será? Bom, não responda, daqui a pouco você vai falar. Nós vamos bater um papo primeiro com o Matheus Bunças. Matheus está falando de Portugal nesse momento, agora deve ser 23 horas 29 minutos lá, são cerca de 4 horas de fuso horário. Que cidade você está falando aí, Matheus? Estou falando da cidade de Alcanena, é uma cidade pequena de Portugal. Alcanena. Fica próximo de onde? Qual cidade grande aí que você pode falar que fique próximo aí para a gente ter uma ideia? É perto de uma da cidade de... É 1 hora da capital Lisboa e 2 horas e meia de Porto. É o meio do caminho. Então você tá bem. É como se a gente estivesse falando aqui de... proporcionalmente Jundiaí no meio de São Paulo e de Campinas, vamos dizer aqui assim. É uma... Claro que nós estamos falando da distância, não é a mesma, mas nessa proporção de estar entre duas grandes cidades. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente para quem não te conhece. Você está hoje em Portugal buscando os seus sonhos, já a gente vai falar do seu status atual, mas conta um pouquinho quem é o Matheus. Você nasceu em Jundiaí mesmo? Você nasceu em que cidade? Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória até chegar aí, apesar da pouca idade. Como é que você foi parar em Portugal? Conta para a gente, Matheus. Eu sou de Jundiaí mesmo, moro aí e eu nasci aí, agora estou morando em Portugal. Eu comecei no Paulista de Jundiaí no Sub-11, fui do Sub-11 até o Sub-13 no Paulista de Jundiaí. Foi o começo de tudo. E nisso, o Paulista ele me deu uma alavanca muito importante, que foi quando eu fui para o Red Bull Brasil, que na época ainda era Red Bull Brasil. Eu fiquei no Red Bull de 2017 a 2018. E no final de 2018 eu saí, e nisso eu joguei aí no Metropolitano, que você conhece. Fiquei de 2019 a começo de 21 agora. E em relação a Portugal, como eu vim parar aqui, e eu tenho um treinador que também é amigo meu, que para mim é o segundo pai, que é o Walter Lopes, que ele tem acesso aqui, e desde que eu era pequeno a gente falava nisso, de jogar fora, de jogar aqui, e foi nesse meio aí de pandemia, Covid, que eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Ou eu tentava no Brasil, que a gente sabe que o Brasil, ou um atleta estoura com 18 anos, ou ele passa a idade
esquece. E aqui eles não têm pressa de estourar. Conheço pessoas que começaram a estourar aqui com 22 anos, 21, e tem a vida feita aqui. Além da própria oportunidade que você passa a ter morando fora, mas isso que vira um plano fora. B, né? Sim. Isso vai virar uma experiência de vida, mas que vira o plano B, né? O plano A ainda é, obviamente, ter a oportunidade de seguir carreira, né? Futebol, sim. Ô, Matheus, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Eu fiz esse ano. 18, né? No começo da pandemia, quando foi o auge mesmo, o pico, você ficou preocupado em relação à sua carreira, né? Você tá numa idade que, é o que você falou, você teve que tomar uma decisão e acho que a pandemia deve ter te deixado bem preocupado, né, em relação a isso. Sim, quando começou a pandemia eu tinha 16 anos. Então, foi um ano que ninguém esperava e a minha idade, principalmente, perdeu muita coisa. E nesse meio tempo eu pensava, aí vinha a notícia, Brasil começa na fase amarela, aí começa a melhorar, aí vermelho, aí roxo, aí você fica naquela, vai, não vai, aí você começa a pensar em estudo já, inclusive eu fiz o Enem, eu não sabia como ia estar o país, eu fiz o Enem porque o Enem dá a oportunidade de universidade, faculdade aqui em Portugal e no Brasil. Aí eu fiz, aí a hora que veio a oportunidade certa, que meu pai sentou para conversar e falou, filho, quem escolhe é você agora, ou você vai ou você não vai. Se você não for, eu tô com você, mas se você for, eu também tô com você. E nisso eu escolhi em busca do meu sonho. Quer dizer, essa era a sua chance, você teve o apoio do pai, e aí você não podia perder essa oportunidade, né? Sim, e que é uma oportunidade que muitas pessoas querem. E quando você tem a oportunidade, você precisa abraçar ela. Porque eu tinha muito uma coisa em mente, que eu ficava pensando comigo mesmo. Era assim, se eu não for, e eu vou ficar assim comigo mesmo. Se eu fosse, poderia dar certo. Se eu fosse, ia ser diferente. Então, sempre a dúvida, né? Sim, eu falei, eu vou, e aí eu sei realmente se vai dar certo ou não. Claro que vai dar certo, mas pelo menos você tentou, né? O duro é você passar o resto da sua vida falando eu devia ter ido, devia ter tentado, né? Então você já tá no lugar certo, na hora certa. E uma coisa, pior que você deve conhecer um monte de atletas que não teve essa oportunidade, que você sabe, esse menino tinha talento, sim, mas muito. devido a essa situação, a carreira vai ser, né, não vai ter como seguir, né? E a partir do momento que eu tô aqui, e depende de mim só. Do meu esforço, do meu foco. Sim, aí a gente está vendo algumas imagens dos últimos, foram os últimos treinos do Metropolitano na cidade de Campo Limpo, né? E antes dessa última parada da pandemia, né? E o Metropolitano retornou agora no final do mês de agosto, e nessa parada você ainda jogava pelo Metropolitano, né? Então tem algumas imagens aí. E conta um pouquinho pra gente você falou do Walter. Walter foi seu professor no Paulista, né? Sim, no Sub-11 e no Sub-13. E aí ele foi fundamental nessa sua ida para Portugal, né? Depois desse seu período no Metropolitano, e quem era o técnico lá era o Beto Cavalcante, né? Cavalcante. Conta um pouquinho como é que foi essa sua passagem, né, na verdade, lá no Metropolitano, essa experiência que você teve com o Beto Cavalcante, inclusive, que é um técnico que treinou o Paulista também como profissional. O que você traz do Metropolitano nessa época, que te ajudou nessa evolução também, até para você chegar aí em Portugal? Cara, o Metropolitano para mim foi um ponto de confiança muito grande, que era uma fase que eu fui reprovado em alguns times no Brasil e a minha confiança estava baixa. E eu fui no Metropolitano e eu fui aceito e recebido pelo Vinícius, pelo Beto, pelo Raul, pelos meninos de braço aberto. E isso foi algo que eu fiquei muito feliz e confiante. Eu estava num ambiente
bom e que eu gostava de jogar, eu me sentia já bem jogando. E acabou que em 2020 a gente não disputou nada por causa do Covid, e em 21 por enquanto também não, mas foi um ponto da minha vida que me ajudou muito em questão de confiança e para mim provar para mim mesmo que eu posso fazer aquilo que eu quero. E como é que você está em Portugal hoje? Esse clube que você está é um clube de base? Quais são as suas expectativas? Como é que está a sua situação em Portugal hoje? Aqui é o Júnior e o Sênior. O Júnior é sub-19 e aqui a gente disputa a segunda divisão do campeonato daqui. E nós estamos disputando o acesso à primeira. E o Sênior joga a primeira divisão da região. Porque aqui em Portugal é a Liga 1, 2, 3, que são as divisões superiores no Sênior. E quando chega numa quarta divisão, eles separam em região. Sim. E aí você está na Júnior ainda, né? Sim. Pela idade, mas tem possibilidade de seguir para... Sim, para o Sênior. Tanto que o Sênior estreia no domingo agora, aqui em Alcanena. E aí eu consigo ter uma noção se eu vou jogar com eles ou não. Bacana. Ô, Matheus, vai lá, até para não sair dessa etapa ainda de reconhecer aí em Portugal, né? Aqui você treinou no Red Bull lá em Jarinu, né? Sim, no CFA. Que tem uma bela estrutura, eu até fui lá, né? Também conhecer. O que você achou da estrutura aí de Portugal, né? Até comparando com o que tem aqui no Brasil, como que é aí que eles tratam as promessas, né? A categoria de base é bem estruturada, é diferente mesmo, ou você acha que o daqui também não tá tão abaixo assim? Cara, é que eles aqui são mais sério do que no Brasil em tudo, não só em futebol, enfim. Só que aqui os portugueses não tem uma pressão, entre aspas, que é aquela, eu preciso virar, eu tenho que virar. Aqui eles jogam porque eles gostam. Por prazer mesmo, né? Sim, a gente que é brasileiro, e o brasileiro ele sonha muito mais com isso do que o português, enfim, o alemão, enfim, porque é do nosso país. Já é uma cultura antiga. Então, e como eu sou brasileiro também e sinto isso e vivi isso, eu preciso mostrar para eles que eu quero ser muito mais do que eles. E também tem a parte financeira, né? Que tem Sim. 99% dos atletas, eles entram para o futebol para melhorar financeiramente, para dar uma situação melhor para a família. E aí, não, né? Na Europa, eles já têm uma vida boa, né? Então, o futebol realmente é um prazer mesmo. Lógico, tem dificuldades, mas são dificuldades diferentes. Uhum. Tava aqui mandando o link, sabe para quem, Carlinhos? Pro Ednei, para mandar pro pai do Machado, do Bonsas. Ah, é legal. Ele tá aqui no Brasil, né? Ele tá aqui, né, Matheus? Tá. Eu não sei se você tinha enviado ou não, mas o Ednei tava assim, Júlio, me manda o link, porque eu preciso mandar pro pai do Bonsas. Oxe, então vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo. Eu acho que ele perdeu, mas não tem problema, porque fica gravado lá no Facebook. Se não conseguir assistir ao vivo aqui, depois ele consegue acompanhar sem problema nenhum, que fica lá na página do Facebook, facebook.com/Rádio Esportes Mais. Quem não acompanhou, depois pode mandar lá o link, viu, Matheus? Não tem problema nenhum, não. Beleza. Mas eu falei do Metropolitano naquela hora. O Beto era bravo, hein? Fala aí. O Beto era. O Beto é linha dura. Mas agora,
Falando assim até em termos de treinadores, a gente vê hoje no futebol assim, algumas comparações entre técnicos linha dura o Robinson é seu pai? Sim. Ele está colocando aqui, olha, que está assistindo desde o início. Obrigado, Robson, pela participação aí. Essa comparação de técnico linha dura ou técnico mais paizão, o linha dura, às vezes, assim, ajuda mais na formação, né? Se pensar bem, porque às vezes a gente pensando assim, reclama, pega no pé, enche o saco, vamos usar um termo mais... Mas no final das contas, aquele que pega no pé, que perturba um pouco mais, é que se preocupa. No final das contas, isso não ajuda mais na formação, Matheus? Na minha visão é assim, o técnico cobra quem ele sabe que pode dar mais em campo. Ele não vai ficar cobrando um cara que ele sabe que é só aquilo. Então, preguiçoso, né? Sim, ele sabe que quem pode dar mais para ele ou não. Então, se você é um cara que ele cobra, que ele incentiva, se você acerta, ele te dá os parabéns, se você erra, ele corrige ou dá uma dura. Ele sabe que você pode doar mais do que aquilo. E sem falar, né, Júlio, que o treinador, ele conhece o jogador que tem, né? Principalmente no jogo. Se ele pegar muito pesado com um determinado jogador, ele vai sentir e vai sumir. E tem uns que, se não der um tranco também, ele não rende, né? Então, sim, o treinador tem que estar ali, tem que estar ligado o tempo todo em relação a isso também, né? E o tipo de treinamento que você tem hoje aí em Portugal? É bem puxado, é mais tranquilo? Qual é a carga de treino que você tem? É 1 hora, 2? Como é que tá o treino para você aí? Tá bem adaptado ao tipo de treino aí em Portugal, Matheus? Sim, no começo eu sofri um pouco, porque é diferente aqui. Aqui eles cobram a intensidade muito alta. E os treinos aqui são à noite, é um costume deles aqui. À noite? Que interessante. O treino começa às 7h30 e vai acabar por volta de 9h30, umas 9h20. Mas bom que é fresquinho, né? Onde você mora é quente, muito calor. É por causa da temperatura? Ou é só costume mesmo? É costume deles porque é assim no inverno, no outono, no verão, enfim. É um costume deles aqui. Do costume mesmo. E o que no final das contas é bom, né? Você não desgasta tanto. Não tem porque aqui o verão é complicado. A gente fala do Brasil, mas aqui... Muito bem. Bom, Matheus, quanto tempo você está em Portugal já? 1 mês hoje. Deu 1 mês hoje. Você conseguiu ver um pouco do futebol aí, das equipes, em relação à torcida, cobrança, que você falou que o atleta não é tão cobrado para se profissionalizar, para seguir carreira, mas a torcida deve cobrar um pouco também os atletas. A torcida do seu time aí, como que é? Você já sentiu alguma coisa em relação a isso? Cara, como eu sou sub-19, ainda não consegui ver tanto essa pressão. A torcida é pai, mãe, lógico, que fala, mas aqui eles são, como é que fala? E o foco deles e a disciplina é muito grande. Muito bem. Matheus, quero te agradecer demais pelo tempo dedicado aí para falar conosco. Eu sei que já está chegando próximo da meia-noite. Os nossos ouvintes, /internautas, /telespectadores aí já conhecem aqui a Rádio Esportes Mais, sabe que aqui é assim, é do Morumbi /Allianz Parque Dal Santo, quer dizer, nós acompanhamos aqui dos profissionais ao sub-15, nós não fazemos distinção de atletas, então o pessoal que nos acompanha sabe que a gente dá valor ao profissional e também à base, então nós já transmitimos jogos aqui do Metropolitano, do sub-15, do sub-17, também de futebol amador, lá do Grêmio CP e também de Taça Libertadores da América, no Allianz Parque, no Morumbi, enfim. A gente transmite futebol, transmite esporte e a gente valoriza os atletas de modo geral, mas a categoria de base é aquele que a gente realmente dá muito valor. E eu já conheço você desde 2019,
final de 18 para 19, já conheço. Fico muito feliz pela sua trajetória e saber que você está realmente buscando o seu espaço, a um passo aí da entrada para o sucesso de fato como atleta profissional. Então, torço bastante para que você realmente alcance os seus objetivos e, obviamente, vamos continuar acompanhando a sua trajetória. O microfone da Rádio Esportes Mais estará sempre aberto para te ouvir e trazer sempre as informações da sua carreira também. Obrigado por participar conosco, viu? Muito obrigado e uma boa noite a todos e um sucesso aí para vocês também. E a hora que me chamar, eu tô aqui também. Bacana. Valeu, obrigado, viu, Matheus? Tudo bom para você, viu? Obrigado, um abraço também para o Robson, o pai, se quiser continuar conosco, o papo com o filho já terminou, mas continue conosco, ligado na programação da Rádio Esportes Mais, tem muito mais para continuar aí. Obrigado, Matheus, valeu aí por participar conosco. Boa noite. Até a próxima. Até.